Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula da segunda parte da Doutrina da Graça. Obrigado por estarem conosco, não esqueçam de sempre compartilhar, divulgar, para que mais pessoas tenham acesso à Central das Escrituras e aos bons cursos que temos aqui. Então vamos para a nossa segunda parte da aula 22, ainda o capítulo 23, Doutrina da Graça, né? Parte 2. E na aula passada a gente, recapitulando os dois últimos slides, que dizia assim, poderíamos justificadamente nos perguntar como a expiação pode ser eficaz na vida dos mortais. Mesmo que procuremos ser dignos e nos arrependamos de nossos pecados, no final todos somos, de um modo ou outro, servos infiéis. Devido a essas fraquezas, nossas falhas recorrentes, como poderemos receber muitas das bênçãos da expiação em nossa vida? Como podemos receber seus poderes de purificação e paz, ou de alívio ou de liberdade? Como a perfeição e a exaltação de um ser imperfeito acontece? Nefe deu a resposta. Sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Poderíamos ler essa mesma passagem assim, Sabemos que é pela graça que somos exaltados, depois de tudo que podemos fazer. A gente falou também muito sobre os dons do Espírito, O Helder McConkie, ele também explicou a respeito desses dons, usando várias escrituras, que nós não vamos repeti-las aqui. E aí, continuando, então, o Salvador, na sua ilimitada bondade, procura ansiosamente derramar esses dons espirituais sobre nós. Esse é o seu modo de conceder-nos alguns dos atributos da divindade. Olha que importante. Em alguns aspectos, esses dons são como uma mina de ouro espiritual, que está à nossa disposição, mas que permanece intocada se deixarmos de procurar aprender o processo de mineração. Mas como podemos acessar essa mina de ouro e adquirir esses dons do Espírito que no momento parecem estar além de nosso alcance? Esses dons que nos refinam, que nos enobrecem e que por fim nos aperfeiçoam? Sem dúvida, a obediência à palavra de Deus é necessária, mas sozinha é insuficiente. Ainda há outro pré-requisito, talvez mais sutil. Temos que pedir. Precisamos querer os dons com tamanho fervor que sua busca seja uma luta constante e incansável. Mormon sabia que um pedido negligente jamais seria suficiente. Falando do dom da caridade, ele disse que precisamos rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração para que sejamos cheios desse amor. Isso me lembra de um aluno que se formou em primeiro lugar em sua classe, numa universidade de prestígio. Havia outros com QI maior, outros com maior gênio criativo. Quando lhe perguntaram como foi que ele havia sobressaído, ele respondeu: "Não posso responder pelos outros, só sei que eu me empenhei desesperadamente." Em algum lugar, em algum momento, esse tipo de empenho precisa se manifestar. A pura obediência e a perseverança silenciosa não são o suficiente. Precisa haver um desejo ardoroso, um esforço extra, uma busca que, em resumo, um exaustivo exercício de nossas energias espirituais, intelectuais
e emocionais combinadas, todas elas concentradas na obtenção desses dons divinos. O Salvador prometeu repetidas vezes, Pedir e dar-se-vos-á. Depois de ensinar os nefitas a respeito da fé, do arrependimento, do batismo e do poder santificador do Espírito Santo, Jesus deu-lhes esse mandamento divino. Que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Esse foi seu convite para que nos tornasse perfeitos. Depois ele identificou um meio de atingir essas alturas tão elevadas. Qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome, ser-vos-á dada. Portanto, pedi e recebereis. Pedir o quê? Pedir ajuda para que todas as nossas necessidades, inclusive aquelas coisas que refinam e aperfeiçoam, das quais as principais são os dons do Espírito. Hugh Nibley fez essa observação bem perspicaz. Os dons espirituais não estão em evidência hoje, exceto um deles, que vocês notam que as pessoas solicitam, o dom da cura. Eles pedem isso com honesta intenção e um sincero coração. E realmente temos esse dom, porque estamos todos desesperados e ninguém mais pode ajudar-nos. Quanto aos outros dons, com que frequência os pedimos? Com que diligência os buscamos? Poderíamos tê-los se realmente os pedíssemos, mas não o fazemos? Ora, quem os nega? Todos aqueles que não os pedem. Há uma pergunta. Ora, quem os nega? E a resposta é todos aqueles que não os pedem. As consequências de um pedido justo e persistente são assombrosas. Quem poderia ter tido mais fé do que os 12 apóstolos originais do Salvador? Mas eles o procuraram e imploraram: acrescenta-nos a fé. Que pedido maravilhoso! Foi um pedido simples e sincero do dom mencionado por Moroni. Fé extraordinária. E que fé receberam por terem pedido espiritual? Por terem pedido? Quando Davi, o poderoso rei de Israel, morreu, seu filho Salomão tornou-se herdeiro do trono. Salomão, provavelmente com 20 e poucos anos, ficou assoberbado com a responsabilidade que lhe foi imposta. Sentiu-se incapaz. Nesse estado, clamou ao Senhor: não sei como liderá-los e como ir ouvir diante deles. E eu, teu servo, sou apenas um menino pequeno, no meio do teu povo que escolheste. Povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O peso assoberbante da coroa o oprimia. Sem dúvida, havia muitos naquela nação favorecida que eram mais velhos e sábios do que ele. Como ele poderia governar um povo tão grande? Então ele suplicou ao Senhor que lhe concedesse um coração entendido. Como o Senhor reagiu àquele pedido? E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Por ele ter desejado em retidão e pedido esse dom, foi recompensado. O Senhor lhe deu um coração sábio e compreensivo. As Escrituras relatam: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, a largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Com o dom da sabedoria, a mente de Salomão começou em parte a partilhar da mente de Deus. E assim, os efeitos da expiação. O processo de tornar o homem como um Deus começam a atuar. Os dons do Espírito, que somente são disponíveis por causa da expiação, tornam-se o meio de facilitar esse desenvolvimento espiritual. Moroni 10
é a mensagem final de Moroni, seu último sermão para as gerações dessa dispensação. Ele viu nossos dias com visão perfeita. E ele diz: Eis que vos falo como se estivesseis presente. E contudo, não estais. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Com essa visão, qual seria a sua última despedida para essa geração que ele conhecia tão intimamente? Que conselhos lhes daria para ajudá-los, salvá-los e sim exaltá-los? Moroni 10 é a resposta. Moroni cita certos dons do Espírito e depois conclui com a fórmula espiritual que nos tornará semelhantes a Deus. E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo e a vos apegardes a toda boa dádiva, querendo dizer os dons do Espírito e outras bênçãos da expiação. Ele continua: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoado nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vordes negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podereis ser perfeitos em Cristo. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula. Moroni 10 é a dissertação doutrinária final do livro de Mórmon. Define a relação entre a graça, os dons e a divindade. A graça que flui do sacrifício expiatório do Salvador abre as portas da estrada divina. Os dons são veículo e a divindade é o destino. Pela graça de Deus vêm os dons, e com a aquisição dos dons emerge divindade. Esse aqui foram as últimas palavras do capítulo, né, que está registrado no livro, e como eu tinha prometido aos irmãos, eu vou fazer um acréscimo de uma maneira que eu considero até simples, de como que a doutrina da graça funciona para nos levarmos à exaltação. Claro, tudo baseado na expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira escritura que eu gostaria de reforçar com os irmãos é aquela conhecida nossa, que diz lá: pois trabalhamos, Nefe diz, né? Trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Esse reconciliar, irmãos, é que o homem, depois da queda, se tornou inimigo de Deus, num sentido que ele foi afastado da presença de Deus. E através da expiação nós podemos novamente ser reconciliados com Deus. Eu sempre faço um gráfico, né? Eu sou um pouco matemático, né? Gosto da área de exatas, e então eu fiz esse gráfico. Nesse lado aqui do gráfico está a dignidade de uma pessoa. E aqui, quanto que a pessoa entende, qual é o conhecimento dela, enfim, né? Qual é o entendimento que ela tem. E lá em cima, né, nós temos a exaltação. Então, é como se fosse uma escadinha, né? Não leva em conta as proporções, tá? É uma escadinha que vai nos levar de volta à exaltação. E aqui, essa escadinha, então, seria o nosso melhor, aquilo que de melhor eu posso fazer. Como a gente já acabou vendo na aula passada também sobre isso um pouquinho. E ali estou eu. Se de acordo com o meu entendimento, esta é a dignidade exigida, então o que vai acontecer? A expiação completa o que falta. Eu estou fazendo o meu melhor, de acordo com o meu entendimento. Estou digno. Então o que vai acontecer? O Salvador Jesus Cristo, ou a expiação do Salvador Jesus Cristo, completa o que falta. E aí eu estaria plenamente justificado para a exaltação. Tá? Vamos continuar. Estamos subindo ali. Agora, tá vendo?
Eu subi mais um pouquinho na minha dignidade, no meu entendimento, aumentei o meu entendimento, é exigido uma dignidade maior. Tá? É exigido que eu faça meu melhor, é aumentado. E a expiação está lá, continua, a graça do Salvador continua a me cobrir aquilo que falta. Vai preencher o que falta para a minha exaltação. Tá? Continuando. Agora, se eu deveria estar aqui, de acordo com o meu entendimento, com o meu conhecimento, que praticamente só o Senhor sabe, né? Pode julgar através do seu Espírito. Então é exigido isso aqui. Mas se eu não estou abaixo, o que vai acontecer? Tá vendo como a expiação não pode me atingir porque falta dignidade. Eu não estou fazendo o meu melhor. E pela lei da justiça, a expiação não pode me cobrir. Porque haveria injustiça. E aí o que acontece? A misericórdia roubaria a justiça. A graça seria a misericórdia aqui, né? E a misericórdia, como diz lá no livro de Mormon em Alma, né? A misericórdia estaria roubando a justiça. Só um pouquinho aqui que saiu fora. Só voltar aqui. Ops, acho que passou muito. Isso. Então, a misericórdia estaria roubando a justiça. E aí o que acontece? Se a misericórdia roubasse a justiça, todo mundo queria, peraí, mas eu estou aqui embaixo, mas eu também quero. E aí Deus deixaria de ser justo. E se ele deixa de ser justo, ele deixa de ser Deus. Mas isso nunca vai acontecer. Ok? Continuando aqui. Agora, uma coisa que a gente precisa acrescentar aqui. Não está funcionando aqui, deixa eu só um pouquinho. Deixa eu voltar para cá. Tá, agora voltou, tá? Então agora entra um outro elemento aqui. O Espírito Santo. Nós acabamos de falar bastante sobre o Espírito Santo. Como saber se eu estou fazendo o melhor? Nós sabemos isso quando a gente está tendo a influência do Espírito Santo em nossas vidas. E de onde é que a gente tirou isso? Onde é que eu tirei isso? Lá em Coríntios 1, 22. Ele diz assim, o qual também nos selou, falando do Salvador, da sua expiação, nos selou e nos deu como penhor. Penhor é uma garantia. O Espírito em nossos corações. Então, para sermos selados, né? Para sermos selados, como do Salvador, que são aqueles que vão para a exaltação. Qual é a garantia que o Senhor dá? O Espírito. O Espírito Santo. Essa doutrina, ela chama-se justificação. Significa que o Espírito me diz, ele é justo de acordo com o conhecimento dele, com o entendimento, com o que ele teria que fazer, ele está fazendo o melhor dele, então o Espírito me justifica. O que é a justificação? É ficar livre de culpa ou falha, pelas obras ou por atribuição. É impossível para nós pelas obras, somente por atribuição, somente se o Salvador colocar a sua parte nessa equação, vamos assim dizer. Então, justificação é ficar isento de punição pelos pecados e ser declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador por meio de sua fé nele,
a qual é demonstrada pelo arrependimento e obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Não só os mandamentos, mas também as ordenanças do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo possibilita à humanidade arrepender-se e ser justificada ou perdoada do castigo que de outra forma receberia. E aí então a misericórdia pode pagar o preço da justiça. Agora, a dura realidade. A lei demanda perfeição. Então, o único modo de obter perfeição ou perfeita retidão é por atribuição, o que é ser justificado pela fé. Então, é uma grande troca. Justificação vem pela fé, por confiar na retidão, méritos, misericórdia e graça de Jesus Cristo, proporcionados pela expiação dele. Embora nossos esforços de retidão sejam necessários, eles por si só não são suficientes. Ele nos justifica no sentido de que ele imputa, acredita sua bondade em nossa conta e leva nossos pecados. Esta é a grande troca. Então, isso é a justificação. Então, ainda falta um pequeno detalhe. A gente só está justificado, então aí precisamos ser santificados. E a Escritura diz, a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos que o amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Lá no GE, o verbete de santificação diz assim, processo pelo qual a pessoa se livra do pecado e torna-se pura, limpa e santa, por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, o Espírito nos justifica e a expiação nos santifica para que possamos voltar à presença de Deus. Mas lembre, nessa situação, nem o Espírito pode justificar e nem a expiação pode nos santificar, porque falta a dignidade. Eu não estou fazendo o meu melhor. Qual é a chave, então? Claro, eu posso me arrepender e voltar, Posso me arrepender e retornar para a condição. Por isso precisamos do arrependimento, que é uma outra dádiva de Deus. Então, qual é a chave? A chave é um desejo sincero de melhorar. Olha o que o Elder Christofferson diz. Persistência pessoal no caminho da obediência é algo diferente de atingir a perfeição na mortalidade. Perfeição não é, como uns supõem, um pré-requisito para justificação e santificação. Percebe o que ele está dizendo? Perfeição não é um pré-requisito para justificação e santificação. É exatamente o oposto. Justificação, ser perdoado, e santificação, ser purificado, são pré-requisitos para a perfeição. Somente nos tornamos perfeitos em Cristo, não independente dele. Então, o que é requerido de nós a fim de obtermos misericórdia no dia do julgamento é simples diligência. E uma coisa importante, tem um princípio importante aqui. Desde que nós estejamos tentando sinceramente viver o Evangelho, se a gente está fazendo o melhor que pode, o Senhor permitirá que desfrute do companheirismo do Espírito e as bênçãos do Evangelho, como se ela estivesse vivendo toda a lei. Desse modo, é justificada a receber o Espírito Santo devido ao seu desejo de alcançar a retidão. Olha que importante isso. Mesmo não sendo perfeitos, mas se estamos esforçando, nós temos direito a ter a companhia do Espírito e as bênçãos do Evangelho como se a gente estivesse vivendo toda a lei. Eu só quero voltar aqui nesse pedacinho aqui. Não sei se saiu aqui. Aqui. Essa é uma condição temporária, tá? Ok? Uma condição temporária. Eu posso retornar, através do arrependimento e voltar. Ok? Não quer dizer que é uma situação final. Lembre que através do arrependimento eu posso retornar. Posso retornar e estar de volta no alcance tanto
da justificação do Espírito quanto da expiação, ok? Só para ficar bem reforçado isso, para não ninguém ficar achando que é uma situação final. E aqui, então, nós estamos encerrando essa segunda parte, né, da doutrina da graça, com esse adendo que eu coloquei. Aqueles que gostam de pegar as escrituras, aqui estão todas as escrituras que foram usadas no capítulo 23 e também as citações que estão nesse capítulo, ok? Então, espero que possa ter contribuído para que possamos aumentar um pouquinho a respeito da doutrina da graça, lembrando que somente através do Salvador Jesus Cristo que nós podemos retornar à presença dele. Por isso somos gratos pela expiação. E esse curso, qual é o propósito dele? Fazer com que nosso conhecimento se amplie da expiação, pelo menos um pouco. Eu sei que aqui não é um destino final de entender a expiação, mas que a gente possa daqui ir buscando cada vez mais e entender a expiação, rever, quem sabe, esses mesmos conceitos mais vezes, para que a gente possa gravar eles, mas lembrando que sem a expiação não há como voltarmos à presença do Pai Celestial. Por isso precisamos ser eternamente gratos ao Pai Celestial por ter permitido, né, que seu Filho sofresse, como a gente já estudou aqui, e fizesse tudo o que ele fez com o único objetivo: o amor por nós, seus irmãos, e o Pai Celestial por nós, seus filhos, para que possamos um dia voltar à presença dele e, depois de muito progresso, nos tornarmos, assim como ele é, deuses e pais celestiais, como o nosso Pai Celestial é. Ok? Então, deixo essa aula hoje com os irmãos com muita humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém.